A gente vai ver como é que foi a apresentação e na volta o Vene vai trazer informações, porque tem muitas informações hoje aqui, no departamento médico do Flamengo. Rodô. Mais um jogador que escolheu vestir a camisa rubro-negra. Porém, a chegada dele não foi tão fácil assim. Foram 2 meses que marcaram as negociações. O último reforço do Flamengo teve que conter a ansiedade para finalmente ser anunciado. Fue algo como que me vibró. Bueno, pues se hizo un poco larga, un montón de tiempo largo, pero ese tiempo pues siempre fui positivo, siempre creo mucho en Dios, me aferré mucho a Él para tener esa tranquilidad, porque estaba pasando por un momento muy difícil de estrés, porque pues se daba, no se daba, y pues como deportista, esta oportunidad es muy grande para uno. O meia-campista usará a camisa 15. Foi adquirido pelo rubro-negro por 12 milhões de euros e chega para disputar vaga no time de Filipe Luís e revezar com Arrascaeta. Ni de que yo voy a ser el sustituto o no voy a ser sustituto, la verdad que la idea que si yo vine a Flamengo fue con un propósito de trabajar, de competir, de tratar de conseguir lo mejor para el club, de los objetivos claros que tienen a corto plazo en esta temporada. La idea pues es sumar mi granito de arena, a quien le toque jugar. De verdad que obvio que todos tienen su nombre. Com menos de uma semana no Rio, o jogador já se sente em casa. Ele conhecia outros colombianos que atuaram em outros times, como John Arias e Richard Rios. Mas também já jogou junto com De La Cruz e tem marcado na pele a mesma tatuagem que Ayrton Lucas. Todos los jugadores, el plantel, todas las cosas y bueno, lo que vi el besito de Ayrton, pues ya sabía que estaba aquí porque pues en un momento él estaba en Rusia también y yo lo había enfrentado. Justo estábamos en Rusia jugando y yo tenía un compañero, pues éramos máximos rivales en Rusia, porque es el clásico ruso, Esparta, CSKA. Carrascal já teve sua primeira conversa com Filipe Luís e sonha em fazer sua história no rubro-negro. Mas ainda não vai ser nesta quarta que os torcedores poderão ver o jogador em campo. Isso porque não deu tempo de inscrever Carrascal a tempo para a Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última quarta-feira. O colombiano ficará treinando no Rio para ficar à disposição contra o Mirassol no Maracanã. No gramado do Ninho do Urubu, ele entrou ao lado dos uruguaios Vinha e Varela e mostrou tranquilidade. A equipe de Filipe Luís treina hoje e já viaja de tarde para Minas Gerais, onde tem a missão de enfrentar o Galo pela Copa do Brasil. Com o elenco cheio de caras novas, o Flamengo espera que os novos reforços mostrem resultado para manter o rubro-negro vivo nas 3 competições que tem esse ano. Muito bem, um beijo para Gustavo Pinto, nosso editor. Calma que não é meme. Que fez a legenda ali, né, do Spanish. Olha que bacana, hein? O querido Gustavo, um beijo pra você. O Silene Brito também. Vene Casagrande, Carrascal pode jogar amanhã pra tentar reverter esse placar aí ou não? Não pode, ele não pode. Ele não foi inscrito na Copa do Brasil para esse duelo. Se o Flamengo passar de fase, aí sim ele pode ser regularizado. Então ele fica à disposição pro jogo de sábado contra o Mirassol. E sobre o Carrascal, uma curiosidade sobre ele, que eu estava conversando com um dirigente brasileiro que faz parte do Dínamo, ou seja, que conviveu com o Carrascal, é um cara super de boa, resenha máxima, se adapta rapidamente e é viciado em churrasco. Tanto é que ele acabou esquecendo uma churrasqueira que ele utilizava lá na Rússia. Ele falou, vou ter que comprar uma aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara que vai chegar muito bem ao time do Flamengo. E, além disso, ele, embora esteja custando um valor extremamente alto, 12 milhões de euros, mas ele não chega para ser a solução do problema do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele chega para, entre aspas, compor o elenco, fazer parte do elenco e brigar por uma vaga no time titular
no caso do Arrascaeta, porque o entendimento da comissão técnica e da diretoria é que ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar, for convocado, porque a gente sabe que o Arrascaeta tem muitos problemas físicos. Então acho que foi uma boa contratação, uma contratação interessante, potencial ele tem para se firmar no time do Flamengo, agora ver se ele vai se encaixar de uma maneira rápida ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, que a gente sabe, tem que ter paciência. É um jogador colombiano, está chegando agora no futebol brasileiro, tem que se adaptar, tem esse período de adaptação como qualquer outro estrangeiro, mas potencial ele tem e o time do Flamengo está pronto para recebê-lo, para ele suprir essa ausência do Arrascaeta quando for necessário. Vene Casagrande trouxe essa curiosidade sobre Carrascal. Sim. Vamos relembrar, essa novela tá há tanto tempo para acontecer, para ter o desfecho, né? Um mês e meio, Vene? Não, o dia exatamente que começou, perguntei a uma pessoa do Flamengo. Dia 3 de maio foi o primeiro contato. Olha só! 3 de maio. Muito tempo. 3 meses, E né? ele foi, 3 meses praticamente, porque ele foi contar no anunciado agora em agosto, no começo de agosto. Exatamente. A gente já tá aqui em agosto. Lucas Pedrosa, já falamos várias vezes aqui, mas agora que o homem chegou, Sim. o outro beijinho no pescoço, fala pra mim, lembra pro pessoal as características desse jogador como jogador, sem ser do churrasco, senão a gente vai se perder de novo. Tá bom. Ele é um jogador que atua mais pela meia esquerda, é muito talentoso, tem muita habilidade, pode jogar como camisa 10 centralizado, mas ele gosta mais de puxar da esquerda para o meio, justamente numa posição que o Arrascaeta muitas vezes já preencheu com a camisa do Flamengo. Acho sim que é uma posição que o Flamengo precisava reforçar justamente para não acontecer o que aconteceu na última partida. O Saúl, ele não é um meia como o Arrascaeta, ele é muito mais um distribuidor. Ele é um cara que deveria, na minha visão, na minha humilde visão, jogar até de segundo homem ou até terceiro homem. O Arrascaeta é o meia armador. E o Carrascal é esse cara. Só que eu acho que o Carrascal ele tem mais características técnicas de drible do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um facilitador, ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Você não vai ver o Arrascaeta driblando 2, 3 jogadores, até porque a questão física dele não permite. Ele é o cara que dá o drible curto e dá a assistência ou tenta bater no gol. O Carrascal ele é mais plástico, digamos assim. Mas obviamente é um jogador que está numa prateleira abaixo do Arrascaeta, que ele vai ter que lutar para poder conseguir seu espaço. Porém, como um suplente, eu acho que o Flamengo fez um baita investimento, é muito bom jogador. Vene, e tem atualização dos lesionados do Flamengo? Como é que tá aí? Quem pode pintar amanhã? Vamos lá, as boas notícias são Michael e Cebolinha, que treinaram ontem com os demais jogadores, devem treinar hoje, e aí ficou à disposição para o jogo de quarta-feira. Eu considero um reforço, embora muita gente, muitos torcedores do rubro-negro fiquem criticando esses dois jogadores, mas querendo ou não, você ter dois jogadores, setor ofensivo à disposição, facilita muito a vida do técnico Felipe Luiz, embora a gente saiba que o Samuel Lino é o titular dessa posição, no caso, a ponta esquerda. Mas o Michael e o Cebolinha, que não jogam desde julho, inclusive, ou seja, são jogadores que estão fazendo falta ao técnico Felipe Luiz. E o Samuel Lino que já chegando, né, Lucas Pedrosa? E só atualizar a questão do De La Cruz ele está tratando uma inflamação no joelho. E a ideia da comissão técnica é deixá-lo à disposição para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, que é no dia 13 de agosto. Então, ou seja, ainda tem tempo. Daqui a 10 dias, né? Daqui a 10 dias, mas olha quanto tempo ele já está como desfalque. Então, daqui a 10 dias, quem sabe o De La Cruz retorna. E o Samuel Lino chegou com tudo, né? Ele fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, um cartão de visitas. Claro que o Atlético Mineiro já estava bem desgastado, porque tinha corrido bastante ali naquele jogo contra o Flamengo, apesar de ter feito um jogo até melhor na minha visão. Quando o Samuel Lino entra e o Alacian entram ali naquela ponta esquerda, o Flamengo cresce no jogo e quase empatou justamente num gol que o Samuel Lino estava impedido. Contra o Ceará, foi Ceará? Isso. Foi Ceará. Contra o Ceará, eu acho que ele fez um jogo mais modesto, mas é completamente normal uma adaptação de um jogador que está chegando agora, que está totalmente se adaptando aos seus companheiros. Repito aqui, eu não acho que ele vai ser um cracaço que vai botar o futebol brasileiro debaixo do braço. Não enxergo ele dessa maneira. Enxergo ele como uma peça que vai agregar ao jogo do Flamengo. Em relação a Everton Cebolinha e ao Michael, acho que o Samuel Lino é um jogador mais pronto, mais agudo, que parte para cima e que pode justamente conseguir fazer algo que o Felipe Luiz às vezes tem dificuldade quando enfrenta times com bloco baixo, que é justamente esse 1 contra 1 para você quebrar a defesa. O Samuel Lino tem essa qualidade com a perna direita principalmente, mas tem facilidade com a perna esquerda, tanto para poder assistir seu companheiro quanto bater no gol. É um jogador agressivo, cara. É o tipo de jogador que realmente você precisa ter para você destravar essas defesas adversárias. Até porque, Pedrosa, se o Michael e o Cebolinha estivessem bem, o Flamengo não iria atrás do Samuel Lino. O Samuel Lino vem justamente
para suprir essa ausência desses dois jogadores que não dão conta, tanto na parte técnica, na parte tática também não dão conta e na parte física. Dois jogadores que a todo momento estão no departamento médico. O Samuel Lino, o histórico dele é totalmente diferente. Não é um jogador que tem um histórico de lesão. A lesão mais grave que ele teve foi no joelho, uma torção, mas não foi processo cirúrgico, muito pelo contrário. Foi um processo ali que ele fez tratamento e pronto. Então acho que por conta disso o Flamengo foi atrás de Samuel Lino. Só que o Samuel Lino enfrentou contra o Ceará a grande dificuldade que ele vai ter aqui no futebol brasileiro. Grama. O gramado do Castelão é horrível. Você vê que o Samuel Lino ele teve dificuldade. Para o estilo de jogo dele, de carregar a bola, de driblar, esse 1 contra 1, o gramado atrapalhou demais. E isso ele vai até ser falou um grande do Maracanã, problema, né? Ele falou que o do Maracanã é pior do que o do futebol espanhol. E é óbvio, ele vai ter que se adaptar. Porque lá na Espanha é padrão. Todos são ótimos. Inclusive do Wanda Metropolitano, que era o estádio do Atlético de Madrid, é perfeito, é um estádio absurdo, assim. Então ele vai ter que se adaptar Inclusive agora é grama sintética, quarta-feira. Lá na Arena MRV é grama sintética, algo que ele não tinha lá no futebol espanhol na Europa. Aí não sei como ele vai se adaptar a isso. Às vezes o cara até prefere. No sentido, ele pode até não externar isso, mas ele prefere um gramado sintético que é perfeito, de retilíneo, do que talvez um Castelão que é mais pegado. Claro que o jogo muda, mas pro atleta que é rápido, que é veloz, que parte para cima como ele, talvez seja algo interessante. E a adaptação para um gramado sintético é mais rápido do que um esburacado. Porque o sintético, você precisa de uns minutos ali, talvez de um tempo, um jogo, e aí ele vai pegar Allianz, Newton Santos, outros estádios no Brasil, a Arena do Atlético Paranaense, que tem o sintético, né? Sim. Mas para você entender os buracos, só quem joga ali todo dia. Ele vai aprender a entender ali. É pior, eu acho. Eu acho pior porque, por exemplo, ele vai dar um drible. Cara, ele tem um movimento na cabeça dele, um gesto técnico, que tá muito claro, que ele vai dar um tapa pra cá pra dar um tapa pra lá. Se tem buraco, a hora que ele der o primeiro tapa, a bola quica, ele perde a bola. Contra o Ceará isso aconteceu, então, teve um lance no primeiro tempo, que nitidamente foi por conta do gramado, que ele errou o drible. Sim. Mas o gramado atrapalhou nitidamente, pelo menos eu pude ver ali na transmissão. Fenê, tem drone do Matheus Gonçalves? Tem outro clube de olho nele? Tem, o CSKA da Rússia. Lembrando que foi o Cruzeiro que já estava de olho nele? O Cruzeiro estava de olho não, tinha fechado, né? Sim. Só que o jogador ficou sabendo durante um jogo do Sub-20 que ele não ia mais, que o Flamengo havia desistido. E agora o CSKA da Rússia enviou uma carta, interesse ao Flamengo. Isso é normal, tá? Isso acontece. Ó, o clube envia uma carta e fala: ó, a gente tem interesse na contratação desse jogador. Agora os empresários do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, vão se reunir com o Flamengo para entender quanto que o Flamengo deseja em uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. E o Flamengo, ele topa vender o Matheus Gonçalves. Mas a gente sabe que pelos valores que iriam ser feitos com o Cruzeiro, não serão mais. 3,5 milhões de euros por 50%. Então esse valor a gente já sabe que o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo não contará com Matheus Cunha na próxima temporada, já que o goleiro acertou um pré-contrato com o Cruzeiro e deixará o clube ao fim do ano. Por esse motivo, o rubro-negro já se movimenta nos bastidores para garantir uma reposição à altura e tem como principal alvo o jovem Gabriel Brazão, atualmente no Santos. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o nome de Brazão agrada à diretoria do Flamengo, que vê potencial no arqueiro e acredita que ele pode assumir um papel importante no elenco futuramente. Enquanto isso, o clube carioca pretende seguir com Rossi como titular, além de Diogo Alves e Léo Naneti compondo o grupo de goleiros profissionais. Ainda de acordo com Vene Casagrande, o Flamengo chegou a procurar um novo goleiro nesta janela de transferências, mas não encontrou nenhuma opção viável no mercado que atendesse aos critérios do clube em termos técnicos e financeiros. Diante disso, a diretoria optou por manter Matheus Cunha até o fim de seu contrato, sem antecipar sua saída. A ideia é que o jogador permaneça integrado ao elenco até dezembro, quando se apresenta oficialmente ao Cruzeiro. Enquanto isso, o Flamengo segue monitorando o desempenho de Gabriel Brazão no Santos, avaliando a possibilidade de avançar nas tratativas assim que a temporada atual for encerrada. O objetivo do clube é garantir um elenco competitivo e bem estruturado para 2026, com alternativas seguras para o gol e um planejamento bem definido para a próxima temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Brazão será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.